Você acha que conhece todos os direitos que tem? Acredita que muitas vezes você foi lesado e nem sabia que estava sendo? Então, esse vídeo aqui pode ajudar a te esclarecer algumas dessas dúvidas ou incertezas. Eu sou a Caroline Ferreira, seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo e assine as notificações para não perder nenhuma novidade. Saiba os 10 direitos que você tem e nunca te contaram. Nossa lista tem apenas 10 direitos que grande parte da população não sabe que existem ou então não os fazem valer. É muito importante que você saiba quais são os seus direitos para que ninguém possa tirar vantagem indevida de você. Então fique ligado nessa lista e, se possível, procure saber mais sobre o assunto. Vamos lá! Número 10. Começamos nossa lista com algo bastante corriqueiro. Por acaso você já perdeu a comanda do restaurante alguma vez em sua vida? Ou, a menos, se desesperou por não estar achando e depois que encontrou, bateu aquele alívio de não ter que pagar a multa do estabelecimento? Geralmente está escrito na própria comanda que, em caso de perda, você terá que pagar um valor absurdo que, mesmo que você se esforçasse bastante, jamais iria gastar. Mas saiba que essa prática não é correta. Na verdade, a responsabilidade de controlar o quanto um cliente gastou é do restaurante e não do consumidor. Ao ficar vigiando a comanda, você na verdade está fazendo um favor ao estabelecimento. Nós não estamos dizendo aqui para você não pagar a comida e falar para o pessoal se virar e anotar seus gastos. Só estamos te contando que não é certo te cobrar por algo que não é da sua responsabilidade. Portanto, encare isso como um acordo entre damas ou entre cavalheiros. Fique com a comanda, mas em caso de perdê-la, não aceite levar a culpa ou pagar uma multa por ela. Em caso do estabelecimento insistir em te cobrar, denuncie o caso para o Procon. Número 9. Sabe quando você vai estacionar um carro no estacionamento e logo na entrada do estabelecimento tem uma placa falando que o lugar não se responsabiliza por danos ao veículo ou por qualquer objeto que venha a ser furtado de dentro do seu veículo? Então, na verdade, o estacionamento é sim responsável pelo seu carro e por tudo que está dentro dele. Isso está escrito no artigo 14 do Código do Consumidor. Abre aspas, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Fecha aspas. Como estabelecimento é uma forma de serviço, mesmo que ele seja gratuito, você deve ser reparado em caso de dano, sim. Número 8. Você costuma pegar ônibus para ir trabalhar ou estudar? Se você é um frequentador assíduo desse meio de transporte, já deve ter presenciado um assalto ou ao menos ter um amigo que já foi roubado. Você sabia que se algo do tipo acontecer com você, é obrigação da companhia responsável pelo transporte te ressarcir? O artigo 22 do Código do Consumidor afirma que o serviço de transporte público deve ser feito em segurança. Caso isso não aconteça, o passageiro deve ter os seus danos reparados. No caso das grandes cidades, a maioria dos transportes públicos são feitos por empresas privadas, que ganharam a concessão da prefeitura. Portanto, nesse caso, se deve cobrar da empresa responsável pelo transporte. Número 7. Por um acaso, você já foi cobrado indevidamente por algo que não pediu ou comprou? Se isso ocorreu com você, é direito seu não só pedir o seu dinheiro de volta, como também recebê-lo em dobro. Sim, isso mesmo, em dobro. Em casos de cobranças indevidas, é dever do cobrador ter que ressarcir a pessoa prejudicada com o dobro do valor no qual ela foi cobrada. Isso vale para qualquer lugar, seja loja física ou online. Lembre-se de ir ao Procon se a sua cobrança indevida não for estornada em dobro. Número 6. Você já tentou pagar algo no cartão de crédito e o estabelecimento tentou te impedir porque o valor era baixo demais? Ao fazer isso, a loja está tirando um direito seu. O Código do Consumidor diz que se um estabelecimento oferece como opção de pagamento o cartão de crédito, ele não pode exigir um valor mínimo de compra. Se você quiser passar uma simples balinha no cartão, é direito seu fazer isso. E se o local se recusar a te vender, você pode acionar o Procon e denunciar essa prática que é abusiva. O estabelecimento pode levar uma multa caso fique comprovada a sua reclamação. Número 5. Se você foi a um bar ou restaurante onde tem garçons ou garçonetes te servindo, já deve ter notado que há uma cobrança extra no valor total da sua conta. Esse é o famoso 10%.
Essa porcentagem é uma gratificação que você dá à pessoa que te serviu ao longo do tempo em que você esteve no recinto. Porém, essa gratificação é opcional. Você não é obrigado a pagar os 10%. Além disso, essa taxa deve ser informada de forma separada na conta. Não pode vir dentro do valor total. Alguns lugares perguntam se podem incluir essa taxa, mas em muitos deles, essa pergunta não é feita. Fique atento a isso. Mas aqui vai um conselho. Se você estiver com grana e gostou do atendimento, é bacana dar aquela força e a pessoa que fez a sua saída no final de semana ficar ainda melhor. Número 4. Você já planejou uma viagem, comprou passagem de ônibus, mas descobriu que deu um problema na reserva do seu hotel ou então aconteceu algo inesperado e não vai mais ter como ir? Sabia que a passagem de ônibus que você comprou não será perdida? Esse é outro direito que poucas pessoas sabem que possuem. Conforme a Lei nº 11.975, de 7 de junho de 2009, qualquer passagem de ônibus marcada, mesmo aquelas que têm dia e hora, possuem validade de 1 ano. Mas tem um detalhe importante: você deve avisar a empresa responsável pelo transporte com no mínimo 3 horas de antecedência. Se você fizer tudo corretamente, você terá o direito de usufruir da sua passagem e nenhuma taxa extra pode ser cobrada de você, mesmo que o valor da passagem venha a subir. Número 3. Outra coisa que geralmente os estabelecimentos comerciais não te contam é que você pode se arrepender de uma compra online e devolver o produto. Se bateu aquele arrependimento ou se o dinheiro gasto estourou o orçamento, você tem o direito de devolver o produto e pedir o dinheiro de volta até 7 dias da contratação do mesmo. Vale lembrar que esses 7 dias são corridos, portanto, feriados e finais de semana são computados nessa conta. Número 2. Você está conversando com uma pessoa no celular e de repente a ligação cai. Dá uma raiva, né? Primeiro que seu assunto foi cortado e você vai ter que ligar novamente. E segundo, porque você terá que pagar por uma nova chamada. Certo? É errado. Se você teve a ligação cortada abruptamente, é direito seu fazer uma outra ligação sem custos em um período de até 2 minutos após o corte. Mas nada de desligar o telefone para dar uma de esperto e fazer ligações gratuitas. Essas quedas são possíveis de serem provadas. Portanto, fique atento com relação a isso. E se uma empresa te cobrar 2 ligações em caso de uma cortada, basta você acionar a Anatel para ter seu problema resolvido. Número 1. Você é daquelas pessoas que não abre conta bancária ou acha que paga muito caro para mantê-la? E se eu te falasse que você pode ter uma conta de graça? Todos os bancos são obrigados a ter contas gratuitas, mesmo que o banco seja privado. Portanto, você pode ir em qualquer banco de sua escolha e escolher uma conta de serviços essenciais, mesmo que o gerente ou o funcionário possa insistir com você para que abra uma conta diferente ou falar que isso não existe. Esse direito é seu, garantido por lei. E além da abertura da sua conta, o banco é obrigado a prestar os seguintes serviços sem custos a você, como o fornecimento de um cartão de débito, 10 folhas de cheque mensais, compensação de cheque, realização de até 4 saques, 2 extratos e 2 transferências por mês. Além disso, você tem o direito de fazer consultas via internet e qualquer outro serviço eletrônico. Ufa, muita coisa, né? Eu que o diga. Mas saiba que cada uma delas é direito seu. Lembre-se disso. E aí? Você estava por dentro de todos esses direitos que você tem? Algum deles você já sabia que tinha? Qual dos que você não sabia mais te surpreendeu? Ao ver esses direitos, alguma vez você acabou sendo lesado sem saber? Escreva aqui embaixo a sua resposta e conte situações pelas quais você passou que envolvam a nossa lista. Eu fico por aqui, mas volto em um próximo vídeo. Até breve!